O que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar definitivamente como você tem encarado suas metas para 2025. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem ser extremamente produtivas e fazerem praticamente tudo o que planejam enquanto você continua num ciclo de culpa, frustração e procrastinação? Eu já vou te adiantar uma coisa: o segredo não está em fazer mais, em se sacrificar ou abrir mão da sua saúde mental. Nessa aula gratuita, eu vou te mostrar 3 gatilhos invisíveis do burnout que estão prejudicando e atrapalhando o seu progresso nesse exato momento. Você também vai aprender uma ferramenta muito poderosa que elimina a procrastinação mesmo antes dela começar. Essa ferramenta eu usei para transformar minha própria vida no momento em que eu estava completamente sobrecarregado e eu vou passá-la aqui para você. Inspirado no livro Zen, Arte de Manutenção das Motocicletas, eu cunhei o método Zen, que já ajudou dezenas de pessoas a transformar dias caóticos em jornadas organizadas e satisfatórias, recuperar a energia mesmo com uma agenda lotada, conseguir desfrutar aquele tempo com a família, com os amigos, sem a sombra da culpa, encarar projetos de longo prazo com uma confiança inabalável e sentir prazer genuíno em cada etapa do seu processo. Você não precisa escolher entre resultados e bem-estar. O que você vai aprender aqui nessa aula vai te colocar num caminho para conquistar objetivos com significado, sem virar uma máquina no processo. E para quem é essa aula? Essa aula é para você, profissional sobrecarregado, que tem muitas tarefas no trabalho, mas sempre adia as mais importantes, acabando preso em urgências ou entregando resultados abaixo do esperado. É para você, empreendedor paralisado, que sabe o que precisa fazer para expandir o seu negócio, mas fica adiando ações importantes, como lançar produtos, fazer conteúdo ou implementar alguma estratégia. É para você também, perfeccionista estagnado. Você que fica preso nos detalhes por medo de não conseguir entregar algo perfeito e com isso nunca conclui projetos ou aproveita as oportunidades que você consegue. É para você também, sonhador desorganizado. Você que sofre da síndrome do super-homem, acha que vai fazer tudo, vai dar conta de tudo, salva um monte de vídeo para assistir depois, compra um monte de curso para assistir depois, tem muitas ideias, objetivos, mas nunca consegue priorizar e se concentrar em um único projeto. E eu quero compartilhar algo com você. Muitos me perguntam, Lucas, como é que esse método realmente funciona? E em vez de te responder, eu quero que você ouça diretamente dos meus alunos, pessoas reais que estavam exatamente onde você está agora, frustradas, procrastinando, sem energia e que transformaram suas vidas com o método de produtividade Zen. Veja a Bianca, por exemplo, ela chegou no curso num burnout total, em que ela não conseguia de jeito nenhum sair da inércia. No curso, eu estava nesse momento num pós-burnout, né? Eu via que tinha muito tempo livre, eu estava ali na inércia, eu queria sair dessa inércia, mas eu não sabia como, eu me culpava muito, e aí eu ficava nessa de, tá, eu preciso sair, como que eu vou sair? Já o Luan vivia outro desafio, sempre se achava desorganizado e nunca conseguia gerenciar seu tempo. Eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada. Devo comentar com você que eu sempre fui um cara muito desorganizado, mas parte do princípio do querer. A pessoa, ela só muda se ela quiser mudar. Eu tive a atitude de querer mudar, não só para mim, mas também para um benefício da minha família. O diferencial do método de produtividade Zen é que você não apenas aprende ferramentas práticas que você pode usar perfeitamente em várias situações do dia a dia. A gente começa com um profundo autoconhecimento para conseguir enxergar, baseado na ciência comportamental, exatamente o que está te impedindo de atingir seu potencial máximo. E isso faz toda a diferença. Uma das coisas que eu gostei muito é a parte que você dá também a explicação científica. Córtex pré-frontal, tem toda aquela explicação. Isso, para mim, assim, eu sou um cara que gosta muito de ter um pouco de sede de conhecimento. Através disso eu consegui ajudar os meus alunos para ver exatamente o que estava emperrando o desempenho deles de melhorar. Análise SWOT, o questionário pessoal, assim, mudou, eu fiz várias anotações, escrevi bem sobre mim. A primeira impressão, tipo, ai, por que eu vou fazer um negócio desse na SWOT? Ah, isso é coisa para marca. Pô, nada a ver. Tentei, fui fazendo horário certinho, não sei o quê. E aí eu fui, caraca, não era bobo como eu imaginava, não. E os resultados? Eles não demoram meses, anos. Em apenas 2 a 3 semanas, os alunos já conseguiram sentir diferenciais significativos na sua rotina. Eu acho que foi, acho que umas 2 semanas, na qual eu pude, sim, perceber que eu estava com vontade de acordar mais cedo.
né? Eu saí de acordar 8 horas da manhã para acordar às 7, todo dia. E muito pela necessidade de ter uma manhã um pouco mais longa para aproveitar. Na terceira semana eu já comecei a colocar alguma coisa ou outra em prática. Para mim, o Chico começou na terceira semana. Eu já comecei também a me forçar a dar uma mudada, tanto na cabeça, como atitude, como produtividade. Mas o mais impressionante não foi só o aumento da produtividade por si só, mas sim as conquistas que esses alunos conseguiram, de metas que eles tinham planejado para eles mesmos para anos, eles conseguirem em menos de um mês. Uau, eu toquei 2 ritmos diferentes, em mãos diferentes. Uma coisa que, assim, eu falo, cara, impossível, meu cérebro não consegue, eu não consigo. Mas eu falei, não, eu tenho que conseguir. Eu vou conseguir, uma hora eu vou conseguir, então tenta. E sabe qual é o melhor disso? Tudo isso sem sofrimento, sem culpa. Produtividade que vem de um lugar de naturalidade, não de um lugar de martírio. Tratar os compromissos com naturalidade. Eu acho que é tratar aquilo que você coloca como prioridade de uma forma natural, não com uma coisa que você tem que fazer, não que seja um compromisso martirizante para você. O que eu estou construindo não é apenas um sistema de produtividade, mas uma transformação completa na forma como você se relaciona com você mesmo. Sabe? Tipo, eu não vou abdicar de mim mais. Não vou viver em função, porque eu sei que eu vou me arrepender depois. E essa mudança vai refletir em todas as áreas da sua vida. Trabalho, relacionamento, saúde mental, família, tudo melhora. Cara, ajudou tanto para mim em relação a compromisso, a trabalho, como também ajudou na questão pessoal, questão familiar. Deu para sentir que isso deu uma ajuda. E a gente não faz isso sozinho. Um grande diferencial é a comunidade Zen. No momento em que nós conseguimos um grupo em que as pessoas se acolhem, elas se entendem, elas conversam, se dão bem, tudo fica mais fácil. Acho que isso foi uma coisa que rolou também no grupo. Também vai ter acesso a um grupo exclusivo de pessoas comprometidas a evoluírem juntas, compartilhando suas experiências, dando dicas, informações que podem te ajudar no seu processo. E agora eu deixo meus alunos darem um conselho para você que está considerando dar esse passo importante. Uma das coisas que nós também tratamos no curso, eu acho que é um dos melhores conselhos que a gente pode falar. Comece. Simplesmente comece. O exemplo que a gente deu, a gente tem vários exemplos, né? Mas se você não tentar dar o primeiro passo, colocar o pezinho na água para sentir a temperatura, você você não vai fazer. Se você tem vontade, você tem a metade, sabe? Se você já tá sentindo que o lugar que você tá não é bom, cara, muda. Mudar é bom, sabe? Existe vida após o burnout, existe vida após términos, após qualquer coisa, né? Sair dessa vala é possível. Se você se identificou com qualquer parte desses depoimentos, se você está cansado de viver na procrastinação e quer uma mudança real, sem sofrimento, eu tenho uma história para contar para você. Esse aí sou eu há exatos 2 anos. Nesse momento, provavelmente já se passava das 10 horas da noite. Eu só tinha um café da manhã no meu estômago. Esse colete que eu estou vestindo é de chumbo e a pescoceira também, então vocês imaginam quanto isso deveria pesar. E foi aí que minha ficha começou a cair. E olha que ela demorou quase 10 anos para isso. E é inacreditável como isso foi acontecer. Isso provavelmente já pode ter acontecido até contigo. Até aquele momento, eu nunca tinha parado para refletir sobre diversos aspectos da minha vida. E como eu já tinha decidido tudo isso lá atrás, há uns 10 anos, eu nunca tinha me dado o trabalho de refletir sobre o meu futuro. Mas acontece que eu não tinha contado com algo que é inerente a mim, a você ou qualquer ser humano vivo. A gente não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. O que eu achei que seria bom pra mim, na verdade não era. Na real, era o extremo oposto. A minha cabeça naquele momento não se encaixava em nada com o lugar que eu estava. Ou seja, bateu aquela crise existencial braba, pesadíssimo. Eu lembro que eu tinha conversas extremamente longas com a minha namorada, minha noiva atualmente, e era nítido o esforço que eu tinha que fazer para me manter eficiente naquele local. E daí várias coisas foram fazendo um sentido. Eu não conseguia ter disciplina para estudar, eu não conseguia ter disciplina para fazer uma atividade física, para sair com os meus amigos, para aprender alguma coisa nova, me desenvolver. Nada, absolutamente nada fazia sentido para mim. Eu fui me sentindo cada vez mais triste, solitário. E eu lembro que eu tinha que fazer um esforço absurdo. E eu não tinha consciência disso.
e acabei quase tendo procrastinação como sobrenome na minha vida. Apesar disso, a minha história com a procrastinação não começou aí, mas ela se exacerbou muito nesse período. A primeira vez que eu me toquei o quanto eu procrastinava foi uma vez que eu estava na casa da minha namorada e eu fiquei de lavar a louça. E adivinha, não me sacaneia, tá? Eu fiz a proeza de ensaboar toda a louça e deixar a louça toda ensaboada, assim, enfileirada na pia, sem lavar. Nesse momento, a santa da minha noiva me chamou num canto e falou: cara, você viu o que você fez? E eu nem tinha me tocado, mas eu agi assim em praticamente tudo. Eu estava lendo 4 livros ao mesmo tempo, mas adivinha, nunca terminava nenhum. Comprava dezenas de cursos e nem me dava o trabalho de abrir muitos deles. Tudo já estava bastante visível se você enxergasse de fora. Mas para mim isso levou 10 anos de muito sofrimento, angústia, desespero, decisões erradas, decepções. E não conseguir fazer as coisas me estressava tanto que era inevitável que isso impactasse na minha vida pessoal também. E até o dia que minha noiva me chamou, muito preocupada, e teve uma conversa muito séria comigo. E eu acho que ter passado esse sufoco nesse dia, somado a essa conversa extremamente dura que a gente teve, foi uma combinação atômica para que eu ficasse completamente em choque com o que estava acontecendo comigo. É como se tivessem várias fichas emperradas num fliperama e alguém desse um bico na máquina e caíssem todas as fichas de uma vez. Eu fiquei sem chão. Eu tive um período bastante depressivo depois disso e cheguei no fundo do poço. E foi com a lama até no queixo que eu comecei a me reerguer. Comecei a entrar num processo de entender o que eu teria feito de errado todos esses anos. Como sempre eu fui muito aplicado em tudo que eu fiz, eu comecei a ler, estudar bastante em todos os âmbitos do conhecimento que poderia ter para conseguir entender o que tinha acontecido comigo. Quando eu dei por mim, em vez de estar estudando anatomia, marcos cirúrgicos, tipos de fios, eu estava lendo sobre como ser a melhor versão de mim. Foi aí que o Papai do Céu me ajudou e surgiu uma prova para especialização em psiquiatria na FRJ. Embora eu nunca tivesse estudado psiquiatria de fato e tivesse que fazer prova escrita, oral, eu vi que ali tinha um caminho para mim. E acabei sendo aprovado em primeiro lugar graças às técnicas e ferramentas que eu ensino aqui no meu curso. E finalmente conseguindo me encontrar dentro da minha profissão. E a partir daí, eu estando num ambiente de excelência, aquilo me fez aguçar a minha vontade de querer progredir cada vez mais nesse sentido. Tentando também tirar da psiquiatria o porquê de algumas pessoas conseguirem seguir caminhos felizes, realizadas e com evoluções fora da curva, enquanto outras ficam vagando por aí, começando e interrompendo atividades, curso, faculdade e não chegam a lugar nenhum. E foi aí que nasceu o método de produtividade Zen. Uma forma de trazer clareza para o caminho que tem mais a ver com você e fazer você crescer exponencialmente nele, sem sofrimento e com o sentimento de estar realizado profissionalmente. Passei a aplicar essa metodologia nos meus pacientes e comecei a enxergar uma medicina muito além dos remédios, de como simples ferramentas técnicas podem impactar profundamente na vida de alguém. E aqui, pessoal, faço um disclaimer muito importante. Isso não substitui um acompanhamento médico psiquiátrico, bem como o manejo medicamentoso, muito pelo contrário. O que você vai aprender aqui vai exponencializar seu tratamento caso você precise dele. E caso você tenha alguma dúvida quanto a um possível diagnóstico, você deve fazer uma consulta com um médico especialista nesse assunto. Mas como é que é o jeito errado de fazer isso? Na maioria dos cursos que você vai encontrar na internet, você vai encontrar uma maneira de você ter um burnout. Vai aprender a virar máquina de produtividade, mas às custas de jogar a sua saúde mental no lixo. E seja sincero comigo, se eu te ensinasse nesse curso a ser mega produtivo, mas que no final do curso você ficasse depressivo, você continuaria assistindo essa aula? Você faria o curso? É isso que muitos estudos mostram. Você vira um master em indicar a tarefa, em cumprir o objetivo, mas você odeia a sua vida. Acredito que ninguém acha que isso vale a pena. E até a procrastinação se torna uma alternativa viável a princípio. A verdade é que o burnout tem 3 grandes gatilhos para se instalar em qualquer pessoa. E eu vou conversar um pouco sobre eles e como eles atuam em cada processo de procrastinação independentemente. Mas para isso eu vou fazer uma analogia com o celular. O primeiro da lista é o burnout por esgotamento. Aqui você basicamente entra em burnout porque sua bateria vai a zero. Você passa a sua semana inteira sem se preocupar em recarregar a sua bateria, em descansar, e por isso você acaba entrando em fadiga. O resultado aqui é igual uma bateria normal de celular. Você vai usando muito ela e ela vai se desgastando com o tempo porque você não para carregar, você deixa ela sempre acabar completamente. E isso, né, como as baterias, vai diminuindo o ciclo de vida dela. Então aqui você se torna uma pessoa que não consegue relaxar. Quando você tem tempo livre para você, você fica preocupado de não estar sendo produtivo, de não estar fazendo alguma coisa.
E isso é muito ruim no longo prazo, porque, de certa forma, isso vai diminuindo a vida útil da sua bateria até que você entre em colapso. E assim, pessoal, esse é um tipo de burnout que eu vejo cada vez mais no meu consultório, com essa sociedade que a gente vive de produtividade, de ter que fazer mais coisa. Então as pessoas acabam se cobrando mais, porque, eventualmente, o nível de cobrança e de adaptação às novas invenções, né? A gente acaba criando um ambiente completamente hostil a você ficar parado, em tese, você não se atualizar. E o segundo tipo de burnout da lista é o burnout por hiperatividade. E fazendo uma alusão ao celular, é como se você abrisse um monte de aba ao mesmo tempo, o que vai fragmentar a memória daquele dispositivo e faz com que ele fique cada vez mais lentificado. E nesse contexto você acaba virando uma pessoa que faz um monte de coisa, mas você não consegue priorizar nada. E aí você fica fazendo tudo mal feito, pela metade, e fica com aquela sensação horrível de não estar progredindo de forma eficiente do jeito que você quer em nenhuma área. E por último está o burnout por desatualização. Sabe aquele projeto que você pensou em fazer, aquele caminho que você trilhou na sua carreira, que você pensou lá 10 anos atrás? Então será que aquilo que você pensou que era bom para você há 10 anos atrás ainda faz sentido para você? E aí se passam anos, você vai seguindo um caminho, você às vezes fica com aquela sensação de que talvez você pudesse estar fazendo outra coisa, e você nunca chega realmente a parar, a analisar, a escrever, tentar entender o que você está sentindo e se aquilo ainda faz sentido para você. Eu sei que muito provavelmente isso que eu estou te falando vai fazer você se sentir mal, achando que talvez você tenha desperdiçado anos da sua vida, mas não encare isso dessa forma. Encara isso como uma coisa positiva. Agora você está tendo a oportunidade de reaver, de repensar o caminho que você está trilhando para você. E nessa segunda parte da aula eu vou te ensinar os 3 passos definitivos para que você consiga realizar qualquer tarefa de forma eficiente, deixando aquele seu antigo apelido de deixa tudo para depois no passado. E o primeiro passo é um dos pilares mais negligenciados de quem procrastina, que é a clareza. Nesse passo, às vezes se passam anos e você trabalhando muito para conseguir manter o sustento da sua casa, com conta para pagar, chefe reclamando, filho chorando, tendo que acompanhar seus pais no médico. Aonde que você vai arranjar tempo para fazer um exercício com clareza para ver para onde você está indo? O caminho natural é que seus sonhos e objetivos sempre caiam no esquecimento, nas profundezas da sua mente, e você se lembre disso só daqui a 5 anos, quando você encontrar aquele amigo seu que persistiu naquele objetivo que você queria e conseguiu. E isso dói demais. Você se culpa. Se eu tivesse tentado, hoje eu não estava nessa situação, mas nesse atual estágio que tá, não dá mais tempo de eu arriscar fazer nada. E eu vou te falar um negócio. A gente pode até fazer algo no automático, porque a gente já faz há muito tempo aquilo, mas dificilmente, se você não vê propósito naquilo, você vai fazer aquilo de uma forma verdadeiramente eficiente. E o segundo pilar é o pilar que você com certeza mais se lembra, mais se queixa, que é a motivação. E diga-se de passagem, quando eu falo motivação, é verdadeiramente se sentir energizado, motivado, vitalizado para praticar o que você deveria estar fazendo. Já reparou que você sempre está cansado, exausto, se arrastando? Sua cabeça parece que não entra absolutamente nada e é muito mais prazeroso ficar sentado no sofá ou ficar horas rolando o seu feed do Instagram? Colocar aquela sériezinha nova que saiu no Netflix para te dar um gás para você começar a fazer o que você deveria fazer. Mas é aqui que você se engana. Teu cérebro é igual um filhote de cachorro. Se você deixar, ele vai fazer cocô na casa inteira, destruir seus móveis, latir a noite inteira, subir em cima do sofá. E como é que a gente faz para manter o controle de tudo isso? A destra. Se o cachorro faz cocô na casa inteira, você restringe o espaço dele, coloca um tapete, até ele fazer cocô naquele local específico. Uns vão aprender rápido, outros vão aprender de uma maneira um pouco mais lenta, mas a verdade é que isso funciona. E assim também é a sua motivação. Da mesma forma que você tem que restringir o espaço do seu cachorro para ele não fazer cocô na casa inteira, você tem que restringir seus acessos a atividades que vão possivelmente te distrair, que podem te tomar um tempo absurdo e que não tem nenhuma ligação com o seu propósito ou objetivo de vida. E óbvio, você pode ser um blogueiro, um influencer que dependa das redes sociais para poder ter um sustento, mas até mesmo quem trabalha com isso tem que ter um tempo off, seja para pensar num conteúdo diferente, para postar, se organizar. E quem dá certo é quem normalmente só posta conteúdo, não fica lá consumindo sem propósito. E assim como o filhote, se você deixar seu cérebro fazer tudo o que ele quer, quando você vê, você está pedindo iFood toda semana, fica vendo série o dia inteiro, não faz o que deveria fazer, está atrasado, seus prazos estão para acabar. E calma, se você se identificou com isso, embora isso seja preocupante, você está no lugar certo.
Mas agora você sabe que usar atividades desse tipo, como bengalas no seu dia a dia, vão te jogar de cara no chão. O que me leva ao passo 3. Um passo praticamente não dito, não conversado. E quando abordado, não vejo abordando da forma como eu vou falar aqui para você, que é o descanso. Qual que seria a melhor forma de descansar? Se eu perguntar para 1000 pessoas ali no centro do Rio, eu aposto com você que 99% vão responder errado. E é óbvio, se eu comprar a passagem para o Caribe com tudo pago, mesmo com a tua vida sendo uma loucura, chefe no teu cangote, marido e esposa reclamando o tempo todo, a semana passando como se fosse um story, 1000 coisas para fazer, sua mãe doente, você tendo que levar seus pais no médico, você acharia que isso é a solução para os seus problemas. E realmente é. Se você fosse um herdeiro bilionário de um oligarca russo e não precisasse trabalhar e conseguisse bancar todos esses luxos. Mas é real que você vai conseguir fazer isso de vez em nunca. Mas ainda assim você precisa descansar. E já te adianto que descansar não é sentar no sofá, ver sua sériezinha, dar aquela mexida rápida no Instagram, no TikTok. E isso é o grande pulo do gato. Você, na verdade, se cansa fazendo essas atividades, e não o contrário. E esse é o grande X da questão aqui. A pergunta de $1 milhão. Se o que a gente entende como descanso não é descanso, e agora, José? O que será que é descansar de verdade? E aí, o que você acha que é? A real é que como uma mesa velha que os parafusos vão ficando frouxos com o tempo, você tem que nivelá-la para que ela continue no mesmo lugar. Mas para isso você tem que aprender as atividades que realmente fazem seu cérebro relaxar. E para dar de exemplo aqui, eu posso citar uma prática simples, que é o Mindfulness, que é um exercício que envolve a prática da atenção voltada para o momento presente, que ajuda sua mente a relaxar ao longo de um dia atribulado. Existem vários apps, eu posso dar de exemplo o Headspace, o Calm, mas existem vários vídeos no YouTube também gratuitos que perfeitamente contemplam o objetivo de fazer uma sessão de Mindfulness. Audiolivros, vídeos, que você pode fazer assim que você se sentir mentalmente exausto e precisar voltar a trabalhar. E por último, para você que chegou até aqui, eu vou te ensinar uma técnica que é o ouro desse vídeo, que eu apelidei de técnica SQF. Uma técnica que eu também ensino no meu curso, que vai ensinar você a criar gatilhos mentais poderosíssimos para você conseguir implementar e fazer tudo o que você programa. E sendo bastante direto com você, como é que ela funciona? Você vai criar gatilhos de ações, de situações que já aconteçam no seu dia a dia. Eu vou fazer com você um na prática para que você já saia desse vídeo implementando o que você aprender aqui. Vamos dizer que você queira ler mais. Ano passado você leu meio livro e já se sentiu o cocô do cavalo do bandido porque teve um amigo do trabalho que leu 25 livros. Como é que você faria inicialmente? Você compra o livro, deixa o livro na mochila para ler um pouquinho na hora do almoço, mas adivinha, sempre surge uma intercorrência no seu trabalho. Algum prazo que muda e aquele livro vai ficando o ano inteiro na sua mochila e você nem passa da metade dele. Se você tiver um pouco mais de noção, você já começa a adotar algumas estratégias diferentes que vão te dar mais resultado. Como deixar o livro mais à mostra, deixar ele em cima da mesa, deixar ele numa cabeceira antes de dormir. Mas aí realmente você até lê mais, mas não é o suficiente. E aqui que entra o SQF. SQF é sigla para sempre que algo acontecer, então faça isso. Então aqui vamos criar um gatilho para ajudar essa pessoa do exemplo a ler mais. E nós podemos criar milhões de gatilhos. Alguns exemplos podem ser: sempre que meu chefe vier falar comigo, então lerei uma página do livro. Sempre que eu tomar banho, eu vou ler 3 páginas do livro. Sempre que eu acabar de almoçar, eu vou ler 3 páginas do livro. E aqui você saiu de uma pessoa que não lê absolutamente nada para uma pessoa que lê 15 livros por ano sem o menor esforço para isso. Olha o quanto é brutal a diferença usando a técnica SQF. Você exponencia absurdamente qualquer coisa usando ela. Não tem limite para isso. Na verdade tem. A sua criatividade. Então examina a sua rotina com carinho, implementa a técnica SQF para aquela tarefa que você está tentando há séculos e não consegue de jeito nenhum sair do lugar. Bom, o que eu te ensinei aqui é muito importante. E você já pode sair dessa aula tendo resultados expressivos, aplicando o que você aprendeu nessa aula em diversas áreas da sua vida. Mas eu vou te falar que sozinho, sem um método estruturado, a chance de você se perder é gigante. Segundo uma pesquisa da Forbes, apenas 6 pessoas conseguem concretizar as metas que elas planejaram ao longo do ano. E não importa qual seja o seu objetivo, se exercitar mais, conseguir uma promoção, conseguir passar num concurso público, estudar mais, aprender mais na faculdade, conseguir otimizar seu tempo para passar mais tempo com a família. Na real, isso é tão verdade que já existe um termo chamado Dia dos Desistentes, que é a segunda sexta-feira de janeiro, em que a maioria das pessoas já largou de mão as metas que elas planejaram ao longo do ano. Na real, a resolução média dura menos de 4 meses. É porque a gente está se aproximando agora. Ou seja, a maioria das pessoas vai desistir agora.
E por já ter sofrido muito com isso ao longo da minha vida, de não conseguir concretizar meus sonhos e objetivos, que eu passei cada vez mais tempo lendo, estudando e me aprimorando nesse assunto. Até que eu chegasse no método de produtividade Zen e conseguisse trazer resultado para todos os meus alunos. E eu resolvi romper barreiras na forma de trazer esse conhecimento para você, na forma de uma animação estilo Pixar, em que você vai acompanhar a história do nosso herói Elias, morador de Procrastinópolis, cidade em que as pessoas são ensinadas desde cedo a procrastinar. Irá embarcar numa jornada de autodescoberta rumo à Vila Zen. Aqui você vai encontrar o conteúdo que você precisa para ter resultados em tempo recorde, de forma prática e simples, sem que isso precise ser um martírio, um sacrifício que você precisa se esforçar para aplicar isso no seu dia a dia. Por isso, ao final de cada módulo, eu coloquei uma seção especificamente prática, para que você saia de cada etapa do curso aplicando, comigo em tempo real nesse vídeo, todas as ferramentas que você aprendeu naquela etapa, para que você não tenha dúvida de como encaixar aquilo no seu dia a dia. E, acima de tudo, não procrastinar. E por isso eu dividi o curso em 3 etapas. Zerando o ruído, engatando a marcha e nivelamento. Em Zerando Ruídos, você vai ter clareza para onde você quer ir. Já viu aquela frase do gato do desenho Alice no País das Maravilhas? Que, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Para que a gente comece uma caminhada para ter uma vida produtiva e sem sofrimento, precisamos ter clareza sobre o nosso caminho. Além disso, devemos entender se o que nós estamos fazendo está realmente nos levando para esse caminho que a gente quer ir, de forma a amplificar o que for te levar até lá. E hoje em dia o que mais a gente vê são distratores. E quando são muitos, o nosso cérebro não consegue identificar o que é importante para a gente. Por isso essa etapa é fundamental que seja feita primeiro. Agora com os joelhos zerados, você vai aprender a ganhar tração em todo o processo com a etapa engatando a marcha. Nessa etapa você vai aprender técnicas e ferramentas que vão fazer você se sentir realizado no processo que você está trilhando para você. A verdade é que está cheio de gente por aí infeliz e batendo meta. E a infelicidade vem justamente o modo como as pessoas se preparam para bater uma meta, que é privação, sofrimento, desgaste, até atingir a meta. Ocasião em que vai correr uma grande resposta de recompensa. Porém, isso vai ser seguido de uma baixa tão intensa quanto a alta que teve. Por isso que a maioria das pessoas que se torna produtiva fazendo isso fica infeliz. A verdadeira felicidade vai ser em estar feliz durante o seu processo e não só quando você atingir o seu objetivo. Nessa etapa você vai aprender o que tem de mais novo na neurociência, de técnicas e ferramentas que você não só vai ser produtivo, mas vai ser feliz durante o seu processo de evolução, sem que isso seja sinônimo de sofrimento. E por último, na minha opinião, o ouro do curso está o nivelamento. Uma coisa é certa, durante o processo, você vai procrastinar. E não porque você não aplicou corretamente o que você aprendeu aqui, mas sim porque é algo humano. E o que mais me revoltou e me motiva a fazer esse curso é ver uma influência grande nas redes sociais prometendo coisas do tipo como eliminar a procrastinação, como viver sem procrastinação, e é a mesma coisa que te prometer ficar a vida inteira sem piscar o olho. Te diria que é quase fisiológico a gente numa situação de estresse querer procrastinar e efetivamente procrastinar algo. A questão não é eliminar a procrastinação, e sim procrastinar menos. Você pode ficar enrolando horas para fazer algo, mas minimizar horas para minutos já vai ser um grande adianto. Você pode até não fazer algo que você se programou para fazer naquela manhã, mas se você não conseguiu, você pode conseguir fazer aquilo naquele mesmo dia à noite. E não abandonar tudo de uma vez, chutar o balde, se o que você não fez naquele exato momento não se concretizou. E esse módulo para mim é o ouro, porque eu coloco uma abordagem que eu vou colocar o seu trem de volta no trilho, sabendo que ele uma hora vai descarrilhar também. Você sabe mais do que ninguém que a vida é cheia de imprevistos. Você pode não ter planejado ter um filho na época certa, pode ter descoberto algum problema de saúde, pode estar estagnado em algum momento da sua vida pessoal, profissional, e está vendo nesse curso uma forma de alavancar ao máximo seu potencial e te direcionar para o caminho que você quer e não o que os outros pensam sobre você. A grande incoerência de muitas coisas é que a gente vê na internet como se a vida das pessoas nas mídias sociais fosse uma linha reta em ascensão e ninguém vivesse altos e baixos nessa vida. Afinal, todo mundo só posta suas vitórias e não suas derrotas. Então o mero mortal, igual a você, igual a mim, acaba achando que o problema é com a gente. Mas eu te digo, o último módulo vai te ensinar a ter autocontrole quando as coisas não saem do jeito que você quer. E principalmente vai te ensinar a recarregar as baterias e descansar quando for necessário. E eu te garanto, esse é um dos pontos cruciais em que esses 6% de pessoas que conseguem concretizar seus objetivos de final de ano consegue efetivamente fazer o que programa. Então não importa o que você fez para chegar até aqui, quem você foi durante a sua caminhada, mas eu te garanto que você tem uma visão muito mais coerente de quem é você, sobre o que você está fazendo para chegar onde você quer. E principalmente, te dá diversas ferramentas e técnicas para que você consiga deixar para trás o seu passado e escrever o futuro que você tanto deseja. Além disso, por estar fazendo parte da turma inicial
você vai contar com bônus exclusivos da agenda, a prova de procrastinação e da comunidade exclusiva, a comunidade Zen. Ao ter acesso à comunidade Zen, você vai interagir com pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento e angústias que você está passando nesse exato momento, sendo que diversas delas vão estar alguns passos na frente de você e algumas atrás. Com o objetivo de potencializar o que esse curso ensina, esse ambiente foi criado para que você exponha o que está te travando e deixar os outros te ajudarem, baseado no que eles também aprenderam no curso. É impressionante o que esse ambiente de troca tem gerado pelas conexões que ele promove. Você não vai estar mais sozinho e eu vou estar lá também para te dar o suporte. Além disso, você vai ter acesso ao curso bônus Agenda à Prova de Procrastinação, o que muitos dos meus alunos já se deram por satisfeitos apenas com esse curso bônus. O tanto que ele trouxe benefício para a vida profissional deles. A escolha entre a vida que você merece e a vida que você sonha em viver está nas suas mãos. E você vai ser eternamente refém dela. Você pode escolher sozinho, tentar a sorte. Ou você pode escolher um método já validado com todo o exército Zen para te ajudar. A escolha é sua. Eu estou do outro lado desse link te esperando. Clique e te vejo lá.